Olá, amigo internauta, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Góes em mais uma aula do Filosofando Física. Lembrando que nós estamos ainda fortalecendo a matemática e ainda estamos fazendo então aulas que fazem parte daquela sequência de aulas do sexto ano do ensino fundamental. E aí vamos continuar então com a aula de divisibilidade, de critérios de divisibilidade que nós começamos na aula passada, falando do critério da divisibilidade do número 2 e vamos agora falar dos critérios de divisibilidade número 3. Para isso então nós vamos começar mostrando então a tabuada do 3 e vamos então identificar alguns padrões dentro da tabuada do 3, assim como fizemos na tabuada do 2, também vamos encontrar alguns padrões na tabuada do 3 para assim a gente conseguir já determinar alguns critérios de divisibilidade. Beleza? Vamos aí, se liga. Muito bem, então aí vemos aí a tabuada do 3, né? A tabuada do 3 é a tabuada então que triplica. Muito bem, então vamos lá. Vamos sempre começar então com o elemento nulo, né? Aquele que simplesmente transforma todos os números em zero. É o zero. Então 0 vezes 3, quando você não tem nada e multiplica por 3, você tem nada, continua não tendo nada. Aí a gente vai então para o elemento neutro, que é aquele elemento que não modifica nada, então é o número 1. O 1 vezes 3, quando você tem 1 quadrado e aí você multiplica por 3, você tem 3 quadrados. Aí você vai para o número 2, 2 vezes 3 igual a 6. Aí você tem o 3 vezes 3 igual a 9. Note que o 3 vezes 3, então nós temos um quadrado. Nós podemos chamar então 3 ao quadrado, que é igual a 9. Nós temos aqui um quadrado de lado 3, né? Que você tem um total de 9 quadrados, ok? Muito bem, aí você tem aqui 4 vezes 3 igual a 12. Tem 5 vezes 3 igual a 15, 6 vezes 3 igual a 18, 7 vezes 3 igual a 21, 8 vezes 3 igual a 24 e 9 vezes 3 igual a 27. Né? Lembrando que todos esses números a gente pode usar a ordem inversa e ficar 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, enfim. Não importa a ordem dos fatores e o produto vai sempre se manter o mesmo. Muito bem, o resultado sempre vai ser o mesmo. Perfeito. Agora vamos analisar esses detalhes que nós encontramos aqui. Se liga nisso. Lá na tabuada do 2 a gente já tinha percebido que todos os resultados, todos os múltiplos de 2 eram pares. Perfeito. Já aqui na tabuada do 3 nós temos pares e temos ímpares, né? 3 é ímpar, 6 é par, 9 é ímpar, 12 é par, enfim. Então não dá para ter esse mesmo critério, certo? Para a gente descobrir algumas características sobre divisibilidade. Mas podemos identificar algumas coisas aqui super curiosas que vão te facilitar na hora de fazer as contas. Se você se ligar nisso, você não vai ter problema na hora de fazer contas, vai ganhar velocidade. Se liga nisso. Quando a gente vê aqui, olha, o 1 vezes 3, ou 3 vezes 1 é igual a 3. O 2 vezes 3 é igual a 6 e o 3 vezes 3 é igual a 9. Ok, perfeito. Agora vamos ver esse 3 vezes 4 aqui, ou 4 vezes 3 é igual a 12. Quando a gente pega esses números 1 e 2, que são do 12 ali, e somamos eles separadamente, ou seja, fica 1 mais 2, 1 mais 2 é igual a 3. 3 é múltiplo de 3, ok? 12 é múltiplo de 3, 3 também é múltiplo de 3, perfeito. No caso do próximo número, do 15, que é o 5 vezes 3, o 15, a gente tem, se a gente separar os números e somar os algarismos, temos 1 mais 5, que é igual a 6. O 6 também é múltiplo de 3. Olha só, saca essa coisa maluca que está acontecendo aqui. Vamos lá, vamos continuar. O 6 vezes 3 é igual a 18. E o 18, se a gente separa os algarismos e soma, fica 1 mais 8 igual a 9. Olha só que coisa maluca, cara. Deu ali exatamente o 3, 6 e 9. Olha só ali. Muito bem, então, ou seja, continuando, o que dá para se entender é que por enquanto a soma dos algarismos dá um múltiplo de 3. E isso aí é interessante. Vamos ver se isso se repete sempre. Vamos continuar aqui. O 7 vezes 3 é igual a 21. 21, 2 mais 1, igual a 3. Opa, 3 continua sendo múltiplo de 3. 8 vezes 3 é igual a 24. 24, a gente separa os algarismos e soma. Por exemplo, 2 mais 4 é 6. 6 também é múltiplo de 3. E o 9 vezes 3 é igual a 27. 27, se a gente separa os algarismos, 2 mais 7 é igual a 9. Olha só que curioso isso aí, cara. A gente acaba de determinar então aqui, ou mais ou menos parece que é verdade, que a soma dos algarismos dos múltiplos de 3 sempre vai dar um múltiplo de 3.
Curioso isso, né? Bastante curioso, mas parece que é verdade. Vamos seguir então aqui até o número 20 para a gente ver se isso é verdade mesmo. Vamos aí, vamos se ligar. Vamos lá. Vamos ver, 10 vezes 3 é igual a 30. Bom, 30, se a gente pegar o 3 mais 0, é 3. Então continua sendo a soma dos algarismos, continua valendo. Muito bem, 11 vezes 3 dá 33. Olha aí, 33. Se a gente pega 3 mais 3 é igual a 6. 12 vezes 3 é igual a 36. 36 e separa os algarismos, dá 3 mais 6 é igual a 9. 13 vezes 3 é igual a 39. 39, e a gente separa os algarismos, dá 3 mais 9, que é igual a 12. Ou seja, 12 também é múltiplo de 3, entendeu? Então, ou seja, você começa a analisar que em todos os múltiplos de 3, quando você soma os algarismos dos múltiplos de 3, eles também geram múltiplos de 3, só que menores, né? Desse jeito a gente acaba encontrando um padrão, sabendo que todos os múltiplos de 3, quando você soma os algarismos desses múltiplos de 3, você vai encontrar um outro múltiplo de 3 também. Muito bem, então olha só, vamos continuar aqui para ver se vai bater em todos. Vamos lá, 14 vezes 3 é igual a 42. 42, se a gente separa os algarismos, 4 mais 2 é igual a 6. Muito bem, 15 vezes 3 é igual a 45. 45, 4 mais 5, 9. 16 vezes 3 é igual a 48. 48, 4 mais 8, 12. Olha aí, 17 vezes 3 é igual a 51. 51, 5 mais 1, 6. 18 vezes 3, 54. 5 mais 4, 9. E assim vai. 19 vezes 3 é igual a 57. 57, 5 mais 7, 12. Olha aí, muito bem. E 20 vezes 3 é igual a 60. 60, 6 mais 0 é 6. Ok? Então, nessa a gente já descobriu, encontrou um padrão. E a gente já, né, reforçando, a gente vai repetir aqui. Se a gente já sabe que um número multiplicado por outro gera um resultado, que esse resultado a gente vai chamar de múltiplo, como a gente já viu na aula passada, a gente pode dizer que esse múltiplo, esse número, esse resultado, ele é divisível por qualquer um daqueles números que nós usamos para multiplicar, ou seja, para qualquer um dos fatores. Perfeito? Então a gente pode dizer isso. Então a gente vai dizer que o número é divisível por outro quando não tem resto nenhum, quando não sobra nada na divisão, certo? Quando a gente tem uma divisão exata. Beleza, muito bem. Sendo assim, a gente não precisa fazer contas muito grandes, né? Quando o número é muito grande, só para saber se ele é divisível ou não por um número. Por exemplo, no caso igual na aula passada, a gente viu números grandes, mas a gente já sabia de cara se ele era divisível por 2 ou não, apenas vendo se ele era um número par ou era um número ímpar. Perfeito. E no caso aqui do critério de divisibilidade do número 3, nós só precisamos saber se a soma dos algarismos daquele número vai dar um número múltiplo de 3. É muito louco isso aí. Se liga só como isso é verdade. Vamos agora fazer alguns exemplos e você vai ver como isso é verdade. Vamos aí, vamos começar então vendo esse número aqui. O mesmo número que a gente usou na aula anterior. 4.428. 4.428, a gente lembra isso na aula anterior, que ele é um múltiplo de 2, porque ele é um número par, ou seja, ele é divisível por 2, certo? Ele é divisível por 2, muito bem, então a gente já sabe disso porque ele é um número par. E aí, ele é um divisível por 3? Como é que a gente sabe disso? Olhando assim, 4.428, né? Se você não souber de regras de divisibilidade, você, para saber se ele é divisível por 3, você vai ter que fazer a divisão, né? Você vai ter que dividir ele por 3 e verificar quanto que sobra lá no resto. Se o resto for 0, ele é divisível por 3. Se não, ele não é divisível por 3. Mas, cara, isso aqui dá um trabalhinho. Você vai ver, a gente vai fazer essa divisão para você ver quanto tempo leva. Mas faz aí a conta. Pega o 4.428, separa os algarismos e soma. Vê quanto dá. Vamos lá. 4 mais 4 mais 2 mais 8. Veja, 4 mais 4 é 8, mais 2 é 10, mais 8 é 18. E 18 a gente sabe lá da tabuada do 3 que 18 é múltiplo de 3. 3 vezes 6 é 18, ok? Então sim, 4.428, sim, ele é múltiplo de 3, ou seja, ele é divisível por 3. Quer ver? Vamos lá, se liga nessa aí. Vamos resolver essa divisão. Então vamos lá, 4.428 então é o nosso dividendo, tá aqui à nossa esquerda, e o 3 é o nosso divisor, então tá à direita. Beleza. Como é que a gente começa mesmo? A gente pega o algarismo mais longe, mais à esquerda
do dividendo para começar a fazer a conta. A gente vê se ele é maior do que o divisor e segue o jogo. Vamos lá. 4 é maior que 3, então beleza. Aí a gente faz aquela pergunta: qual o número que multiplicado por 3 ele dá algo igual a 4 ou menor que 4? Nesse caso vai ser o 1, porque o 1 vezes 3 é igual a 3. A gente pega o resultado dessa multiplicação, que é 3, ou 1 vezes 3 igual a 3, coloca ali embaixo do 4, a gente vai subtrair o 3 do 4, certo? E aí então 4 menos 3 igual a 1. O 1 fica então ali sendo o resto, aguardando o próximo algarismo do dividendo, que vai descer ali, que é o número 4. O número 4 então compõe com o número 1 o número 14, e a gente vai fazer a pergunta novamente, né? Qual o número então que é multiplicado por 3 vai dar 14 ou próximo dele, né? Então a gente vai saber aqui que é o número 4, porque 3 vezes 4, 4 vezes 3 é igual a 12. Certo? E aí então o que a gente faz? A gente vai então pegar esse 14, que é o número que nós estamos trabalhando lá no dividendo, vamos subtrair o 12, que é o resultado da multiplicação do 3 vezes 4, e vai ver quanto dá, que dá 2. Veja, 14 menos 12 é igual a 2. Muito bem, o 2 fica ali aguardando o próximo número do dividendo para trabalhar, que é o 2, que a gente desce o 2, fica então 22. E o 22 é o número que nós vamos trabalhar, vamos analisar, fazer a mesma pergunta. Qual o número que multiplicado por 3 vai dar 22 ou próximo dele? A gente sabe que é o 7, porque 3 vezes 7, ou 7 vezes 3, é igual a 21. Então a gente pega então o 21, subtrai ali do 22, o 21 que é a resposta da multiplicação, subtrai então do 22 e que vai ficar 1, ou seja, 22 menos 21 igual a 1. Esse 1 fica aqui no resto, esperando o último algarismo então do quociente para a gente calcular. Desce que então é o 8, acaba compondo aqui, fica 18. E o 18 então a gente vai fazer a pergunta final, né? Qual é o número que multiplicado por 3 dá 18 ou próximo a 18? É a mesma coisa assim de perguntar, 18 dividido por 3 dá quanto? Certo? Então 18 dividido por 3 dá 6, certo? Então que 6 vezes 3 é igual a 18. Então a gente pega o 18, que era o resto, e subtrai 18 também, que é o resultado da multiplicação de 3 vezes 6. E aí vai dar 0, que 18 menos 18 dá 0. Note então aqui que é uma divisão exata. Então lógico, né? Porque a gente já sabia antes que era exato, porque a gente já tinha somado os algarismos que já tinha dado 18, o que já tinha dado então um número que era múltiplo de 3, certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Exatamente, né? Então 4.428 dividido por 3 é igual a 1.476, sem resto nenhum. É exato, é isso mesmo, perfeito. Agora se liga nesse aqui, olha, 2.400 dividido por 3. Então vamos lá, colocar 2.400 como nosso dividendo e o 3 como nosso divisor, certo? Muito bem, aí a gente vai então trabalhar com eles. 2.400, você acha assim de cara, ele é ou não divisível por 3, né? Basta você saber, então a gente já falou que é uma questão de somar os algarismos. Você soma os algarismos, 2 mais 4 mais 0 mais 0, 2 mais 4 é 6, pronto, acabou. Então 6 é divisível por 3, 6 é múltiplo de 3, então sim, 2.400 vai ser um múltiplo de 3 e 2.400 então ele é, portanto, divisível por 3. Ou seja, não vai sobrar nada aqui no resto que nós vamos fazer a conta. Veja só, aqui a gente só precisa tomar cuidado porque o começo dessa conta aqui da divisão pode gerar confusão, mas só o começo. Mas isso é rápido de resolver porque você vai ver que é igual a tudo que a gente tem feito até agora. Por exemplo, esse número 2 aqui, que é o primeiro número do dividendo que a gente teria que trabalhar, ele é menor do que o 3, que é o número do divisor. Nesse caso a gente vê, pô, o 2 é menor que o 3, então pega o próximo do lado e faz um número com duas casas. Então nesse caso a gente pega o 2 e o 4, acaba formando o número 24. E a gente então vai fazer a divisão do 24, não do 2 dividido por 3. A gente vai pegar o 24 dividido por 3, porque o 2 é menor que o 3, certo? Então segue aí. Então vamos lá, 24 dividido por 3. Aí a gente pergunta, qual o número que multiplicado por 3 dá 24 ou igual? 24 dividido por 3, quanto dá? Dá 8, porque 8 vezes 3 é igual a 24, certo? Por isso que 24 dividido por 3 é igual a 8. Então você vai ver aqui que então você pega o resultado da multiplicação 24, subtrai ao 24 que nós estamos trabalhando lá, e 24 menos 24 é igual a 0.
Muito bem, zero. Muito bem, zero é um número menor que 3. Então a gente espera o próximo número do algarismo, que por coincidência é zero também. Zero, quando a gente desce o zero, a gente pergunta, continua perguntando. Qual o número que multiplicado por 3 vai dar 0 ou menor que 0? Menor que 0 não tem jeito. Então qual o número que multiplicado por 3 dá 0? É o número que todo número multiplicado por ele dá 0, certo? Que é o 0. Muito bem, então 0. Então se põe aqui 0. Beleza, então 0 vezes 3 dá 0. E coloca lá, 0 menos 0 é 0. E desce mais um 0, mesma coisa. Continua ainda porque a conta não acabou. Os números do dividendo não acabaram, né? Então não para de fazer o processamento aqui. Só vai parar quando acabar os números do dividendo. Então, muito bem. Aí você vai ver que 0, novamente, a gente pergunta. Qual o número multiplicado por 3 dá 0? Então é o 0. Então 0 dividido por 3 é igual a 0, porque 0 multiplicado por 3 é igual a 0. Entende? Muito bem. Então aí você zera e aí você vê que o resto dá 0, né? Porque você põe 0 menos 0 dá 0. Muito bem, aqui então a gente vê que 2.400 dividido por 3 é igual a 800. Perfeito? Sem nenhum resto nenhum. Agora você vai ver um número que não é múltiplo de 3. Se liga aí. 2.005 dividido por 3. Será que dá certo? 2.005 dividido por 3, será que dá certo? Bom, aí você tem que verificar. Poxa, 2 mais 0, mais 0, mais 5 dá 7, certo? E 7 não é múltiplo de 3. Então, certamente, esse número não vai ser exato. Essa divisão não vai ser exata. Então, a gente pode começar, para você ver como não vai ser exata, vamos lá. Começa aí de novo. O primeiro algarismo do dividendo é o 2. Então, ele é menor que o 3. Então, a gente vai pegar o segundo para compor o número que nós vamos dividir. Então, 20 dividido por 3. É isso que a gente vai ter que verificar. 20 dividido por 3 dá quanto? Bom, a gente vai começar dizendo que dá 6. Por quê? 6 vezes 3 é igual a 18. E a gente vai então subtrair 18 do 20. Vai ficar 20 menos 18, vai sobrar 2. O 2 está ali, continua sendo menor que o 3. A gente espera o 0 baixar para ficar 20. E a gente vai dividir então 20 novamente por 3. A gente já sabe que o 20 dividido por 3 vai ser 6 e vai sobrar 2 de novo. Então vai ser 3 vezes 6 é igual a 18. Aí você pega o 18, subtrai do 20, você vê 20 menos 18 é igual a 2, e o 2 fica esperando o último algarismo do dividendo, que é o 5. Fica ali, 5, para ficar 25. E a gente pergunta então, 25 dividido por 3, quanto que dá? Vai dar 8, mas vai sobrar, porque 8 vezes 3 é igual a 24. Quando então a gente pega o resultado da multiplicação e subtrai lá do 25, 25 menos 24, sobra 1. Entende? E aí fica 1, mostrando então que essa divisão não é exata, mostrando então que 2005 não é divisível por 3. E aí então a gente encerra essa aula de critério de divisibilidade do número 3, mostrando para você que então a regra é simples, basta você somar todos os algarismos do número que você está analisando para verificar se o resultado dessa soma é um múltiplo de 3. Se for um múltiplo de 3, você já pode ter certeza que ele também vai ser divisível por 3, certo? Certeza, absolutamente certeza. Mas cuidado, hein? Não vai pensar que a soma dos algarismos vai te dar o resultado da divisão. Não, ele só vai te mostrar que aquilo é divisível por 3, certo? Então você pega todos os algarismos separados, soma todos eles e vê se o resultado é múltiplo de 3. Se for múltiplo de 3, você sabe que aquele número inteiro lá, ele vai ser divisível por 3, você pode fazer a conta que vai dar certinho, vai dar certinho. Se a questão lhe perguntar, esse número é múltiplo de 3? Cara, para você saber, você tem duas formas. Ou você faz a conta, você pega ele, divide o número e vê se sobra 0, e isso você viu que dá um tempo, a gente leva uns 5 minutos aí, 3, 4 minutos para fazer algumas contas, e aí leva muito tempo. Ou você soma os algarismos e pá! E você vê que o número que dá é menor do que o número gigante e você consegue fazer a conta muito mais rápido, entendeu? É assim que funciona. Por exemplo, aquele primeiro número que a gente fez lá, por exemplo, 4.428. 4.428, a soma dele deu 18. 18, você fala, pô, ele é múltiplo de 3? Cara, pega 8 mais 1, do 18 faz 8 mais 1, é 9. 9 é múltiplo de 3, entendeu? Então, caso você veja
que a soma deu muito grande ainda, faz a soma de novo. E, né, até você pegar o número pequenininho que você de cara já saca, ó, isso aqui é múltiplo de 3, então vai ser múltiplo de 3, entendeu? Muito bem, então a gente já aprendeu então os critérios de divisibilidade do número 2, que ele deve ser par, e o número 3, que analisa a soma dos algarismos, vendo se ele é múltiplo de 3 também. Muito bem, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deem um like. Marque o sininho para receber novos vídeos do professor Paulo Góes. Muito bem, assine o canal. Aguarde que na próxima aula, então, vai ter os critérios de divisibilidade do número 4, que também tem umas regras muito legais. E aí a gente vai analisando tabuada por tabuada, critérios por critérios, e assim a gente vai fortalecendo a sua habilidade na hora da criação das contas e da divisão, porque isso vai te fazer ganhar tempo. Uma das coisas que mais mata o tempo do estudante na hora da prova é fazer conta na mão, principalmente as divisões. Eu vejo que as multiplicações vão rápido, mas as divisões travam. E aqui a ideia é destravar. Então vamos pensar em algumas coisas, formas de você pensar mais rapidamente na hora de fazer as divisões, beleza? Muito bem, é isso aí. A gente se vê então na próxima aula. Bons estudos, até mais. Valeu!